Fala galera, estamos aqui nesse Papo Quadrinheiro hoje para falar de Marvel 2099, porque nós somos vermes e você também é, né? Se você que deve regular de idade aqui com a gente, todos, claro, nós estamos aqui entre 40 e 50 anos mais ou menos. Né, assim, era uma época, pelo menos que eu estava descobrindo, né, os quadrinhos e todo mundo estava, né, se você é regular de idade também é mais ou menos nessa época que estava chegando, quando né, a gente foi invadido aqui pela essa onda, né, 2099, fez um relativo sucesso aqui no Brasil, né? Então a gente vai comentar desse universo aí que é muito querido, muito lembrado, né? E claro, né, recentemente aí a Panini voltou, né, fazendo a publicação do Homem-Aranha 2099, tá fechando agora e começou mais recentemente também a fazer a publicação do X-Men 2099. Então a gente aproveitou né, essa volta aí aqui no Brasil, pelo menos 2099, para falar então desse universo e para falar então de Marvel 2099, tô eu, Bruno Andreotti, o Nerd Bunny, Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Eu joguei muito dinheiro fora na minha vida. E Nathaniel Gomes do Lupec. Na verdade, o melhor do 2099 é o Aranhaverso, a animação, aquele Miguel O'Hara é o melhor do 2099. Que sobrou. É o que sobrou. De fato, o Homem-Aranha 2090, então, o primeiro título, né, que saiu foi, inclusive, o mais longevo, né, dos títulos, né, mas que acho que é o melhor também, né, era o Peter David escrevendo e tal, então, assim, acho que é o melhor, mas a gente vai falar, então, desse universo geral, né, e para dar, né, para começar essa conversa, né, então, o que aconteceu, né, como que começou? Né? O Stan Lee tinha aquela coluna, né, Stan Swap Box, né, que é uma clássica, né, coluna do Stan Lee. E aí, em algum momento nessa tira, ele anunciou o desenvolvimento de uma série chamada Marvel World of Tomorrow, né, que era para ter a participação do John Byrne, né, um projeto aí do Stan Lee, da Marvel e com o John Byrne. E aí a ideia era justamente essa, assim, mostrar o futuro da Marvel, né, em algum momento num futuro distante, o que teria acontecido, né? Só que aí, mesmo na fase de planejamento, as coisas começaram a ampliar, o negócio foi ficando meio megalomaníaco, e aí esse projeto, que era o Mundo do Amanhã, Marvel Mundo do Amanhã, virou, em algum momento ali dessa discussão, Marvel 2093, que era para ter saído em 93, né? Mas eles acabaram relançando um pouco antes, né? 92 ali. Não sei exatamente quando chegou aqui, não sei se foi no ano seguinte, depois, mas nos Estados Unidos foi em 92. E aí também os caras falaram, pô, agora como é que vai mudar tal? E algum gênio ali resolveu falar, não, manda um 2099 que meio que segura, né, uma hype ainda no final do milênio. E foi isso que aconteceu. Então, assim, apareceu então esse universo 2099 que não, assim, teve um boom, né, no começo com vários títulos, né, como eu falei, Homem-Aranha 2099, X-Men 2099, Doom 2099, tinha vários, né, Motoqueiro Fantasma 2099. Aqui só saíram 2 títulos, né, só saiu o Homem-Aranha e o X-Men. E alguns especiais, mas título mesmo, e é daquele famoso formatinho com mix, né? Então, na verdade, a gente acabou acompanhando, até que a gente acompanhou bastante, não foi 100%, mas a gente acompanhou bastante aqui, teve bastante acesso à época, né, do universo 2099, né? E eu gostava bastante, né? Foi a época, como eu falei, que eu estava descobrindo um pouco, né, dos quadrinhos. Eu lembro, já contei isso aqui algumas vezes, né? Eu lembro que tinha alguns amigos, então a gente trocava, né? Então eu fiquei com o X-Men 2099, amigo meu comprava o Homem-Aranha. Então a gente trocava, eu tenho até hoje, né, os formatinhos. Mas como todo bom verme, o que eu fiz? A Panini lançou encadernado, eu comprei, né? O encadernado de novo para reler. E, gente do céu, fala, caralho, assim, não é pouco ruim, é muito ruim. Muito ruim. É muito, assim, é muito ruim. Assim, eu vou falar do X-Men 2099. Assim, o primeiro arco, o primeiro volume dos X-Men, se eu não me engano, tem alguma coisa, 12, 15 edições iniciais. Cara, assim, dá para você ler.
é legal. Até pensei, pô, até que né, não era tão. Pensei comigo assim, pô, eu achava que era pior e tal. Chega nesse volume 2 fala assim, eu não sei o que, que eu tô lendo mais. Assim, Aham. é muito ruim. E eu peguei também o Homem-Aranha dos 99 só o primeiro encadernado. Eu não fui adiante. Há uns 10 anos atrás ou mais, 2013, eu acho, a Panini lançou um encadernado capa mole. É o que eu tenho Do... aqui. Os Então, primeiros 10. isso, os primeiros 10. Só que ela não lançou mais. É, foi. Então, ela foi lançar agora, o capa dura pelo menos finalizou. E aí, assim, isso ficou perdido aqui. Eu também não voltei para fazer. Então, mas o que eu vou falar é o seguinte: realmente, o primeiro é mais ou menos. O Homem-Aranha 2029, ele é realmente muito bom. É, Os 10 primeiros, é. Aham, né? aham. Assim, é muito legal, das bases daquele verso né? E era legal ler, né? Porque é isso, eu não sabia direito o que tinha acontecido, então eu achava legal isso, né? Qualquer coisinha assim, qualquer menção, teve a era heróica, né? Teve o grande expurgo, que era o momento que todo, né? Que os mutantes foram praticamente eliminados. Então, assim, qualquer coisinha, qualquer menção, já ficava assim, o que será que aconteceu? Então, isso também acho que ajudou a linha a dar uma deslanchada, né? Eu reli agora para o nosso bate-papo o Homem-Aranha 2099, essa edição de 2013. E uma coisa que me chamou a atenção, que você já adiantou, Bruno, que foi publicado em 92 nos Estados Unidos. E eu acho que, querendo ou não, ele pavimentou o terreno para DC fazer, por exemplo, na animação Batman do Futuro. Eu não sei se é uma influência direta, se eu estou viajando, mas eu fiquei com Uhum. essa impressão, tá? Ainda que não se passe tão lá na frente assim, mas eu percebo algum tipo de influência, de a forma como eles enxergam o futuro e tal. E uma coisa que eu li, e eu acabei gostando dessa vez que eu li, relendo 12, 13 anos depois da versão que saiu no Brasil, um monte de referências aos heróis do universo 616, no universo tradicional da Marvel. Então você tem ali aquela inteligência artificial aparecendo, a IA da época, a Alexa deles, e em um momento ela vira tia May. Tem um cara planando como se fosse o Thor, um culto ao Thor, então um monte de coisa Uhum. que essa edição, pelo menos eu curto, eu acho que me deu um certo saudosismo, como os quadrinhos eram feitos na época. Eu vejo também uma certa influência da Image Comics aqui, um tipo de traço, um tipo de representação, algumas pegadas que eles fazem, antecipa conceitos como dessas grandes corporações dominando o mundo e etc. Então, assim, Uhum. esse volume eu até que curti. Não compraria de novo, mas valeu a pena esse que eu já tinha, né? Revisitá-lo, né? É, eu gosto, eu gostava na época, eu comprei, né, tudo que saiu na época aqui, quando saiu em formatinho, e de fato aqui saiu meio caoticamente, né, porque lá nos Estados Unidos eles fizeram um primeiro lançamento de quatro títulos, que começou com o Homem-Aranha, mas depois tinha o Doutor Destino, Aham. ah, o Justiceiro e o Ravage, que era um personagem original desse mundo aí de 2099. Criado Ah, pelo Stan Lee. Só é, um. e era assim, e a ideia naquele momento que eles publicaram, pelo menos, é que aquilo seria canônico futuro da Isso. Marvel, não era um Uhum, uhum, universo uhum. paralelo, não era multiverso, não tinha nada disso. Era, de fato, eles tinham imaginado uma sequência de fatos. Então, sei lá, isso está sendo publicado em 92, né? Então a ideia é Aham. que em 99 teria uma guerra civil entre humanos e mutantes, teria acontecido um bloqueio na Via Láctea que impediria os humanos de viajar pelo universo, mas nada disso é explicado, isso é tudo jogado, né? Aí os humanos teriam vencido esse conflito, e aí seria o fim da Era dos Heróis, né? E aí, então, depois disso, as corporações passaram a governar o mundo, os governos começaram a perder força, as corporações passaram a governar. E aí aconteceram, por exemplo, um dos cenários, tem dois cenários principais
nas histórias, que é a Califórnia e Nova York, né? Como sempre, Aham. aliás, né? Em Nova York, então, tem toda chama Nueva York, né? Tem várias, usa-se muito introdução de palavras em espanhol na, 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 na Uhum. língua que eles usam normalmente, porque teria essa influência e tal. E Nova York teria lá uma periferia que seria uma zona meio radioativa, onde as pessoas seriam meio que exiladas para essa região e tal. E a Califórnia, que teria passado também por vários problemas de terremotos, de ataques terroristas e tal, e teria virado uma ilha. Então também tem esse outro cenário aí. Isso é E Fugas Nova York, hein? então, mas é um cenário é um cyberpunk, né, na verdade. É um Aham. cenário, Sim. né, futurista, tecnológico, distópico. E aí eles então. O bacana realmente, eu acho que a coisa mais interessante que tem é o cenário, porque é muito bem pensado, tem vários detalhes, então a questão da religião, vocês estavam falando, né? Então tem, Sim, sim. tem os heróis que desapareceram, então eles eram cultuados como figuras quase que deuses, né? Então você tem lá um líder religioso que é o tal do o Barrio Man lá, que é o Homem Bairro, que era um cara que cultuava assim o sentido inspirador dos super-heróis. Então ele fazia casamentos, as pessoas todas vestidas de super-heróis. Então tem um culto ao heroísmo, né? Assim, num sentido mais conceitual. E tem a outra religião, que é a religião que os caras acreditam que o Thor vai voltar e vai passar a governar o mundo, vai acabar com as corporações e vai governar o mundo como se fosse uma segunda vinda, como se ele fosse um Jesus Cristo que vai voltar, né? Uhum. E aí eles então, essa religião que tem essas pessoas que adoram o Thor, eles se vestem como Thor e ficam pregando nas ruas, o Thor vai voltar, o Thor vai voltar, ele está voltando a qualquer momento, então convertam-se e tal, tem essa. Então é um cenário bastante complexo, tem várias facetas, assim. Tem a Alchemax, que é a tal da corporação principal ali, e aí a maior parte dos personagens vai ter alguma relação com a Alchemax, né? Ou trabalham para a Alchemax, ou são perseguidos pela Alchemax. O Miguel O'Hara é um desses que trabalha para a Alchemax, mas não concorda com os métodos e tal. Toda a polícia, né, o exército é privado dessas corporações, então a Alchemax tem a sua própria polícia. Então os personagens como, sei lá, o Justiceiro é um cara que trabalha, é um policial da Alchemax É o olho né, público. o Aham, Private aham. Eye, né, o olho público, e aí então assim, essas primeiras 4 títulos tinha todo esse cenário de fundo muito bem amarrado, tinha as coisas que aconteciam num que depois aconteciam no outro também, você via, né, tinha ecos de uma coisa de histórias de fundo que apareciam nas diferentes edições aí dos diferentes personagens. O Doutor Destino era o Doutor Destino do universo 616 que vai para o futuro. Aí depois você descobre que, na verdade, ela era a consciência do Doutor Destino, é, que foi colocada num outro corpo e tal, mas ainda assim é o personagem que mais ligação tem com o personagem original. Todos os outros são só Uhum. variações, né? Então essa primeira leva era bastante interessante assim e tinha de fato roteiros mais complexos, né? Tanto é que o Homem-Aranha durou, sei lá, 46 edições, uma coisa assim. O Doutor Destino 44 edições. Então assim, são acho que as duas revistas que tiveram mais perna, né? Aí eles lançaram Sim. uma segunda leva, porque estava fazendo algum sucesso, que aí veio com Hulk, que não era um título original, ele apareceu dentro de algum outro título, não me lembro mais qual, mas criou-se então um Hulk 2099, o Motoqueiro Fantasma, os X-Men, Aham, né, que seria aham. uma segunda leva, e quem fez mais sucesso nessa segunda leva foram os X-Men, de venda e É. tal, né, que também teve então um longo caminho aí de publicação, mas assim, as coisas foram se perdendo, os roteiros foram. Em algum momento, depois dessa segunda leva, teve um crossover, né? E aí esse crossover tinha lá a questão
dos Asgardianos, porque a Alchemax tinha inventado lá uns Asgardianos para fazer de conta que eles eram os deuses de Asgard que voltaram e tal, mas era uma coisa fake, né, para manipular Então, as pessoas. E aí, esse foi o esse foi o primeiro arco que todo mundo se encontrou ali, né? Uhum. Não, então, e esse primeiro arco, cara, realmente, assim, eu lembro da época muito legal. Acho que aqui eu não. Eles traduziram, se eu não me engano, agora, na época, né? Ficou A Volta dos Deuses, né? Em inglês é o The Fall of the Hammer, né? Que é a queda do Do martelo. martelo. Cara, e realmente era legal, porque você realmente, como você falou, né? Tinha esse, assim, acho que assim, das coisas que tem em cenário cyberpunk é o clássico, né? As megacorporações dominando o Ah, mundo, sim, tudo tá sim. privatizado, e tal, né? Então, acho que a grande diferença mesmo, né, nessa, né, pelo menos nessa linha do tempo, é o fato da religião do Thor ali, né? Porque os deuses argadianos, eles abandonaram a Terra, ninguém sabe direito, né, como nem porquê, mas é isso. E aí tem essa pregação, e aí a Alchemax faz isso, né? Só que você só descobre isso lá pro final, porque no começo da série você tá achando que Asgard Eles são, voltou, né? exato, exato. E aí começa uma puta de uma comoção pública, caralho, né? Os deuses estão voltando e tal, e depois você descobre que, na verdade, é uma questão ali, né, estão implantando ali, são vários, né, implantes que eles fizeram, inclusive de memória, né? Eles pegaram as pessoas, implantaram, né, As pessoas essas acreditam que memórias. são os deuses mesmo. Sim, Exato. exatamente. Elas não sabem que elas não são, Acho que que só o elas têm Loki os. que sabe. O Em cara algum, então, que é o Loki, ele sabe que ele não é o Loki. Eu acho que tem essa não, história. em algum momento ele descobre Sim, o que está sim. acontecendo, mas ele fala, foda-se, né? E realmente, cara, essa é um crossover bem legal, né? Que teve e tal. E um outro também, que, pô, esse eu lembro também, achei foda, que era Uma Nação sobre. One Nation Under Ah, Doom, sim, que é sim. quando o Destino Aham, vai, aham. mano, dominar, né, o Ele domina universo os ali dos Estados Unidos, né? 99. É. Porque quando ele volta, então, ele aparece em 2099, aí ele não sabe exatamente, ele tem umas falhas de memória e tal, mas aí rapidamente ele volta para Latvéria e volta a ser o, o, o imperador ali da Latvéria, né? O rei e Uhum. tal. Mas aí nessa saga, né? One Nation, como é que chama? Uma Nação sobre Doom, One, né? One Nation Under Doom. Underdoom. Então, ele volta, ele passa, ele vai então para dominar para controlar os Estados Unidos, né? E aí ganha das corporações ali, né? E passa a ser o governante dos Estados Unidos. Assim, depois disso, a coisa meio que perdeu o pé. É. Editorialmente e tal. Teve várias questões internas também, de gente sendo demitida, os caras fazendo uma limpa, e aí não tinha muito mais gente produzindo ali, pensando, e aí a coisa foi se perdendo mesmo, mas, assim, como qualquer coisa tem altos e baixos. Então, por exemplo, o Justiceiro é muito ruim. O Justiceiro 2099, que saiu na primeira leva, ele é fraco, ele é um PI, né? Um cara da corporação que tá lá. Aí a família dele é assassinada, quer dizer, a mesma história. Ele reencontra Mesma os coisa. diários do Justiceiro original, e aí ele meio que assume essa identidade, mas ele não abandona o emprego de policial. Aí os caras da polícia mandam ele investigar o tal do Justiceiro, que é ele mesmo. Então, assim, é uma história assim, e não sei, é uma coisa meio. Ele não usa nenhum tipo de disfarce quando ele é o justiceiro, mas ele tem lá uma Não, máscara mas ele usa uma parada que que as não câmeras deixa não as câmeras conseguem ver, pegarem. mas as pessoas, em tese, poderiam ver, né? Mas nisso Então, você não sobrevive, né? Essa aqui é a. bom. Quando você Se encontra com o você viu, ele justiceiro, vai matar você. exatamente, com o justiceiro não tem conversa. Não, e só um detalhe: quando tem o One Nation Under Doom o justiceiro vira tipo o chefe da polícia Vira chefe da futuro. Shield do, É, do, do destino. Ele né? bota todo mundo pra dentro. Ele pega o motoqueiro fantasma, vira chefe da,
da polícia da inteligência, porque ele era ele é um fantasma na máquina, né? Um hacker que tá É. dentro da. Então, de todas essas histórias, eu lembro, assim, a que eu mais gosto, assim, acho que a que eu, não sei se eu gosto, mas assim, acho que a que eu mais achava interessante era a do motoqueiro fantasma, É, porque ele era é. tipo um É a mais hacker, né, cyberpunk de todas, né? que de Sim, todos, sim, É, sim. porque é. aí acontece, eu não lembro o que acontece, mas ele morre, né, o corpo E ele faz físico um dele morre, upload na hora que ele tá morrendo para da consciência dele para dentro da máquina, dentro do sistema, e aí ele passa a ser um fantasma dentro do sistema, né? E aí depois Uhum. ele faz um download para um corpo cibernético, um robô, né? É, E ele uhum. passa a agir no mundo real. É, exatamente. Mas é mais cyberpunk mesmo, porque ele pode se conectar com a rede, ele pode hackear, ele pode, né, enquanto ele está agindo, assim, é bem Uhum. escrita, né? E tem todos aqueles termos, né? Parece um, parece um filme clássico, assim, de cyberpunk, né? Com, Então, e na época também estava bem, assim, era né, os anos 90 é um momento também né, da ascensão desse subgênero aí da ficção sim, científica, né? Então você tem vários filmes. Matrix é um é, pouco isso, né? é, Vários. Sim, sim. Bom, desde o final dos anos 80, Robocop é considerado um sim, filme cyberpunk, cyberpunk. é, Né? Então é bem legal. E eu lembro assim, uma coisa que era da hora também, quando teve essa saga também, todas as revistas todas, no caso aqui nosso era só duas, né? Mas assim, todas as revistas passaram a ter, tipo assim, era Homem-Aranha 299 AD, X-Men 99 AD, porque era pós-destino, porque realmente é, era um negócio mudou mesmo ali, né, a constituição do universo, e realmente, assim, essa queda, né, da qualidade, tinha o Joey Cavalieri, que era digamos assim, o editor, né, chefe ali, que estava orquestrando esse universo 2099, que tinha alguma preocupação, assim, como você estava falando, dessa continuidade, né, que é bem característica da Marvel, né, de falar assim, ó, as coisas têm que ter impacto, então, que é uma coisa até hoje é meio chata, igual eu tava lendo X-Men 299, e assim, aí acontece uma coisa lá com a Asa Sangrenta, que é um dos X-Men, aí ele fala assim, aí ele sai da história e fala, se você quer saber o que aconteceu com a Asa Sangrenta, você tem que ler o Doom 2099, edição tal e exato. tal, para saber, aí passa umas edições, aí ele volta. Tudo bem, aqui no Brasil tava tudo certo, quando no formatinho tava tudo certo, porque a gente pegava e lia, né, assim, saía Tava no ali mix, junto. né? É. Tava no mix tal, então, até você, por isso que eu falo assim, acho que o mix pro universo 2099 aqui no Brasil, o mix funcionou bem, porque você conseguia ter essa visão, não saiu tudo, como eu falei, mas você conseguia ter essa Uma visão visão mais geral, geral não se perdia, do, né? É. exatamente, do universo, que era bem legal. Agora, e tem escritores muito bons, igual o Doom era do Warren Ellis, tudo bem, Sim, começou ali com o John Francis Moore no começo, mas, porra, depois é o Warren Ellis, é. né, que escrevia, aí você teve o Peter, o resto realmente, cara, não, assim, infelizmente não é nada. O Ravage dos 99, Ravage dos 99, acho que é o mais chato de todos. Putz, é o que mais se perdeu, eu acho. Assim, é o mais chato. Mas, cara, vou falar agora, assim, um pouco dos X-Men. Porque eu fiquei impressionado com a quantidade de ideia boa Hum. desperdiçada. Sim, É sério, porque assim, sim. os X-Men é do Ron Lim, né? É. Cara, assim, você tinha, olha, ideias boas. Pô, aquela história do Xian ser meio líder religioso e Uhum. que ele tinha um passado ali meio rebelde, meio criminoso, né? Terrorista, alguma coisa assim. Porque ele tinha Puta, cara, a mão esquerda dele matava, né? Então ele tinha. e a outra curava. É, Sim. Pô, isso era um negócio, cara, isso é tão jogado, assim, o cara, é, assim, puta ideia boa, assim, zero, assim, aí do nada tem o Teatro da Dor, aí ele pega e ele vai pro teatro, acabou, assim, acontece um negócio lá, um inimigo meio que ativa esse lado do mal dele, que tava meio com uma dupla personalidade, ativa, pronto, ele vai pro Teatro da Dor, é. não trabalha isso. Aí tem uma história lá que o Zal, que seria um líder que já tentou ressuscitar os X-Men, que não conseguiu, que era também o líder, ele aparece como vilão, que é ele que desperta esse lado mal Uhum. do Xian, que é o líder lá dos X-Men. E aquilo também, puta, jogado, assim, é um cara que tentou pegar o legado de Xavier, jogadaço É, é. na história. Assim, nada a ver, nada a ver. Falei, ideias muito boas jogadas. Assim, os primeiros
as primeiras histórias são muito boas. A segunda, cara, os X-Men estão dispersos, eles não são uma equipe. Você tem um arco inteiro, são 10, 15 volumes, é isso, os X-Men dispersos, né? Tem um negócio que eu achei imperdoável. Você tem o Loki na sua mão, o Loki do nada, ele vira um cara chamado Halloween Jack, que ele meio que fala, não, agora eu vou mudar aqui minha aparência, vou virar esse Halloween Jack. Umas coisas assim absurdas. Assim, aí tem o Furacão, que é um X-Men que era amigo dele, da época que eles eram corporativos, né? Da Alquemax. Aí ele chega, o cara do X-Men, o cara do já passou toda a fase ali. Aí ele chega, o Halloween Jack agora chega para assim: vamos lá no cassino dar um rolê. O cara vai, ele sai do X-Men. Ele fala: foda-se, abandona o X-Men, vai dar um rolê lá junto com o Halloween Jack, fica por isso mesmo, né? Aquela história também, a Lunática entra pro X-Men meio sem motivo, meio sem... Assim, eu realmente fiquei impressionado com a quantidade... Porque assim, se fosse só ruim, tudo bem, é o padrão, eu acho assim, ou o que a maioria das histórias vamos ser sinceros, a maioria das histórias super-heróis, desculpa galera, mas não sei se eu vou ter que dar notícia para vocês, mas é ruim, né? Não! Desculpa acabar com a infância. Desculpa acabar com a infância de vocês, mas a maioria das histórias é ruim. E aí, até aí, tudo bem, faz parte do jogo. Agora, quando você tem umas ideias boas que são jogadas assim, pô, dá dó. Da Doc, falei assim, cara, você tinha um puta personagem que era o Xian, enfim, realmente eu achei, assim, tô traumatizado até agora com esse arco, com esse volume 2, né? Vou comprar o 3? Sim, porque eu sou verme, eu vou até o final, né? Não vou parar, mas é essa assina. Você nesse volume 2 você já entrou no AD ou ainda não? Não, ainda não. Chegou nessa... Vai não, entrar no porque eu espero... espero que dê um up, né? Porque teve um spin-off, né, dos X-Men, e também foi um título que foi criado, teve uma vida curta, obviamente, mas teve um spin-off que era tipo um Novos Mutantes, assim, que seria o X-Nation, né? Então, também teve esse spin-off, que inclusive o Êxodos, que é um personagem da linha do universo meio-meia, ele aparece aí nesse X-Nation como se ele viesse né, viajasse no tempo e tal, e encontrasse e tal, e participasse ali, mas também não fez sucesso, foi uma coisa que meio que morreu rapidamente. Mas é isso, de fato, os X-Men, assim, se perderam também. Bom, na verdade, todo o universo de 2029 se perdeu, né? Mas os X-Men tinham algumas ideias interessantes, de fato. Mas, por exemplo, o Dínamo, que é o personagem lá do Timothy Fitzgerald e tal, que era tipo... Mano, o Dínamo, você sabe como é que chama o Dínamo em inglês? Que eles deram... Chama Skullfire. Assim, os nomes dos X-Men... Skullfire, os nomes dos X-Men... A tradução, assim, é um pior que o outro. A mina lá, era Cerebra, aqui não é Cérebra, sei lá. Aqui virou Shakti, assim. Não, mas ela era Shakti mesmo. Cerebra era um apelido que deram pra ela e ela pegou. Mas o nome dela era Shakti mesmo. Mas só que não aparece assim. Exatamente. Assim, cara, enfim. Então, agora a intenção é que eu não leia essas coisas, né? Porque eu não li X-Men. É só pra saber, né? É isso. A gente tá querendo te poupar, olha só. Que bom. Mas você falou do Fitzgerald, o que eu acho legal, o Fitzgerald, assim, os caras tentaram meio que colocar o Cíclope e o Wolverine nele. Num personagem né? só. Num personagem só. Porque assim, ele era tipo um cara meio tímido, meio assim, inseguro, né? Mas aí depois que ele vai lá no Teatro da Dor e tal, e tem uma... Né, é ativado, digamos assim, pela Lunática. Pela Lunática, negativamente.
Aí ele fica um cara meio sanguinolento, violento, assim, né? E aí, Então, então que é assim, essas somas. e a mesma história, assim, você fala assim, caralho, meu, você já usou essa porra, é a história do Que é a mesma Xian. história do Xian, é exatamente a O mesma cara, história. né, assim, o cara não tem nem a pachorra de mudar a história. Fala, É um porra, pouco mano, repetitivo. é Mas aí ficou puta aquele que... relacionamento entre eles dois, né? De um amor meio violento, assim, um amor meio bandido, assim, né? Amor Isso, cancelável hoje, né, não existe, totalmente, É, não pode. totalmente. Que no Big Brother não se sustentaria, mas Não, pô, não, pelo amor de Deus, você não coloca o Timothy, não, né, nem não ia mais. dar certo. Imagina esses X-Men no Big Brother. Não ia durar uma semana, todo mundo ser expulso do porra do Big com Brother. certeza, com Puta, certeza. cara, não ia. Então, tem esse, o Joe Cavalieri, né, como eu estava falando, ele foi o grande arquiteto dessa fase. E aí, como o Maurício lembrou, veja, o X-Men em 2099, né, o universo 2099 começa ali em 92, que é meio que naquela onda do boom dos quadrinhos, né, então tá Isso. aquela bolha, né, então É. tá todo mundo vendendo, Image né, Comics a Image bombando. Comics, Tá exatamente. todo mundo Um desesperado querendo vender novidade e o público tá comprando. Só que o final já é 96 por ali, né? Quando já tem a Já, crise, né? A bolha exato, estoura. e a Marvel tá prestes a falir, É. né? Porque é o que você falou, aí tem Por isso que corte de eles mandaram embora todo funcionário, mundo. Exatamente. exatamente. É. E quando o cara, o Jean Cavalieri, ele sai, ele vai para DC, né? Nesse corte, e aí meio que assume, tipo assim, os caras meio que vão dar, porque assim, tem uma ordem lá que é tipo assim, tem um editor geral. Que é tipo assim, o editor 299, que era tipo esse cara, e tem os editores que é tipo de cada. Tem uma hierarquia, né? De funções de editores e tal. E ele meio que fala assim: os caras conseguem assumir, assim, digamos assim, eles demitiram esse cara para dar mais função para os outros, né? E nessa de coisa meio que deu a quebra. Né, do universo ali em 2099 nessa nova fase. Se bem que eu vou te falar, esse segundo volume dos X-Men ainda é o Cavalieri em algumas histórias. Né? Não Sim. sei se em todo. Deixa eu até confirmar aqui que eu tô com. Não, acho que é a terceira. Esse terceiro volume provavelmente já é a queda do título, né? Ele fica ainda nesse segundo volume inteiro, enfim. Uhum. Né? Também o cara também não pode ser culpado por tudo, né? Também, mas assim, é bem esquecível. E aí, a partir dessa outra, né, dessa segunda fase, eles até tentam um último crossover, né, que é meio que para tentar dar uma encerrada, né, no universo dos 99, e aí volta com alguma revista que era tipo um apanhado, ia ter tipo uma revista pro universo, né, que também não Isso. dá certo, Não. e aí degringola. Olha só o que eles fizeram. Depois do Um Mundo sobre o Destino, né? Governado pelo Destino, aí eles criam uma saga. Isso daí já é assim, é porta de saída já dos caras, né? Eles inventam uma saga que o Capitão América volta do passado e recupera então o governo dos Estados Unidos e passa a ser ele o governador, o cara que governa os Estados Unidos. Aí descobrem que ele não é o Steve Rogers, que era um cara que era fake, né, ele era um cara com implante de memória, aquela mesma história que já tinha usado em outras Uhum. histórias e tal. Aí eles fazem lá os crossovers dos Homens-Aranhas, dos destinos, né, do passado e do futuro e tal. Mandam o Quarteto Fantástico para o futuro para encontrar com esses personagens do 2099 e tal. E aí eles resolvem fazer uma revista, que é o que você está falando, que é a revista World of Tomorrow, que eles pegam aquele título Uhum. original que eles queriam usar e fazem uma saga World of Tomorrow, que tem uma invasão alienígena, e aí eles é totalmente esquecível. Assim. Eles se juntam todos os personagens para combater os alienígenas e tal. Depois eles criam uma outra história, que também é uma revista só, que é o Destino Manifesto 2099, que o Uhum. Steve Rogers, aí o Steve Rogers de verdade, que foi congelado de novo, não sei exatamente porquê, não me lembro se tem explicação, acho que não tem. Ele aparece em 2090, é descongelado em 2099 e aí ele se torna o Thor. Também é qualquer coisa, assim. E aí ele junta todos os personagens para quebrar a tal da barreira galáctica e abrir de novo
para que os terráqueos pudessem, então, né, viajar livremente pelo universo. Mas quem que vira o Thor? O Steve Rogers, ele assume a identidade de Ô, Thor. roteiro bom, hein? Nossa, Que roteirão, hein? Mas não bom, é. Peraí, eu tô ficando coisa. louco. Não é o Miguel O'Hara que vai empunhar. Ou é diferente, não lembro, mas tem um negócio do Miguel O'Hara empunhar o Mjolnir, não tem? Talvez, mas antes, né? Eu tô falando isso Ah, já é 98, 99. Aí depois disso eles fazem encerra, né? Isso meio que encerra. Aí eles lançam 5 edições, que é one shot só. Acho que hum, provavelmente lá nos anos 2000 já. Que era o Marvel Knights 2099, porque nessa época tem o Marvel Knights, né, que tava fazendo Aham, eu sucesso e lembro. tal, Sim. que é depois que a Marvel quase fale, aí fica na mão lá dos editores ali meio novatos, que estão, né, tentando achar alguma solução. Eles criam esse selo Marvel Knights, que fez algum sucesso e lançou novos escritores e tal. E aí eles resolvem também lançar uns one-shots de Marvel Knights 2099, então eles lançam Demolidor, Black Panther, Justiceiro de novo, Inumanos, mas também isso só é uma edição para cada um e não tem continuidade. E essa seria uma versão alternativa do universo 2099. Então, assim, depois dos anos 2000, eles lançaram outras coisas, sim, sim. tentaram cobrir, né, cobrir alguns buracos da história original, até que eles incorporam o Miguel O'Hara ao Aranhaverso, né? E aí fazem essa ponte com o universo 2099, tratando o universo 2099 não mais como futuro do universo 66, né? Mas sim como um futuro alternativo de um multiverso e tal. Então isso também, ao longo desses vários anos, foi mudando. Assim, Sim. era o futuro mesmo, depois deixou de ser, depois voltou a ser, depois mais ou menos, depois. E hoje é uma coisa meio assim. Tá definido que é das várias possibilidades do Hoje, multiverso, né? sim, originalmente ele era o futuro da Terra 616, É, né, que é a canônica da Marvel, e hoje eles são a Terra 928. Isso foi estabelecido isso. assim, né? E eu lembro, cara, que assim, o fim da era heróica, né, era um marco, É. né? Lá no negócio. E eu lembro, e aí eu lembro até hoje, cara, quando teve a saga, a Era Heróica, 2010, Hum. da Marvel, que eu falei assim, cara, aí eu pirei, que eu falei, puta merda, Eles né? vão Assim, os contar o que caras. que aconteceu. Exatamente, puta, vai ser os caras. E não Assim, tinha a nada a Marvel ver, né? tá arrumando pro. E não tinha nada a ver. Eu lembro, eu me empolguei pra cara. Eu falei, caralho, dos 99 vai voltar. Mano, nada a ver. Nada a Você ver. só perdeu o dinheiro. Não, Mas então, isso mas ler quadrinho é perder dinheiro. é perder. Com certeza. Cara, Boa. é um caminho sem volta. Se você escolheu ler quadrinho, você vai jogar dinheiro fora. Isso é Não, inevitável. esse é o aforismo. Minuto de sabedoria aqui com o Maurício. Ler quadrinho é perder dinheiro. Não tem melhor Ah, definição. Não, mas vocês sabem, ai. eu fiz uma pesquisa aqui pra gente fazer esse programa, e eu descobri o seguinte, quer dizer, de tudo isso, que é um monte de coisa, e vários anos, e vários, né, autores e editores, e tentativas de ressuscitar, e sei lá, assim, gastaram bastante tempo com isso, e até hoje é uma marca da Marvel, né, que ela de vez em quando usa para alguma coisa, mas ficou uma marca, né? A ideia desse cenário futurista de 2099, eles de vez em quando é trazido à tona de novo para contar alguma história, para fazer alguma, né? E que eu acho bastante interessante, porque o cenário de fato era muito rico, né? Mas você sabe Uhum. qual foi a maior polêmica do Homem-Aranha, que é o principal título, que é o título, né, que o personagem que de fato vingou e tudo isso? A Ah, maior polêmica era a cor do uniforme. Vocês acreditam nisso, mano? Nossa. Eu não acreditei, porque é o seguinte, os desenhistas ali, o pessoal que fazia cor e tal, é, isso era padrão, não era uma questão do universo 2099, era um padrão que o preto, que seria o preto, né, o uniforme totalmente preto, um Batman, por exemplo, você pintava ele de azul e você fazia sombras de preto para dar a dramaticidade né, que você queria dar no personagem se movimentando, tal. Porque se você fizesse tudo preto,
né, seria muito difícil de fazer essa coisa da sombra, tal. Então você teria que fazer um cinza né, um cinza com preto. Então não fica tão destoa um pouco do resto, né? Então Assim, sim. fazer em azul escuro e preto dá esse efeito. Só que o uniforme do Miguel Hara, ele tinha aquela aranha, meio uma caveira, né, no peito, Uhum. em vermelho, e o uniforme dele era pintado desse jeito, por questões, né, de padrão, de como que se representava isso. Só que no texto, em vários momentos, ele é citado ali por outros personagens como o cara vestido de preto e vermelho, né? Então, quer dizer, tinha uma coisa contrastante entre o que você estava vendo, que era um uniforme azul e vermelho, que remetia ao uniforme do Homem-Aranha original, e o que eles tinham imaginado para o personagem, que era um uniforme preto e vermelho. E aí, eles, em algum momento, eles pararam de colocar no texto essas referências para dizer que o uniforme era preto e vermelho, porque eles perceberam que os fãs achavam legal o uniforme dele ser azul e vermelho para fazer uma relação com o Homem-Aranha original. E aí depois isso ficou incorporado, assim, ficou que era azul e vermelho. Teve versões outras aí né, do Homem-Aranha 2099, depois dos anos 2000, que ele tá usando o uniforme preto e vermelho. Mas, por exemplo, no Aranha Verso e tal, o uniforme dele é azul e vermelho, né? Então, imagina que esse era assim, de tudo isso que a gente falou, mil coisas, ideias interessantes, problemas de roteiro, demissão, histórias caóticas, tal. O que o público mais, assim, emocionou-se em debater foi a cor do uniforme do personagem. Muito relevante. Muito, muito importante e, assim, mudou a minha vida mesmo. Não, mas você tava comentando, né, mas sabe uma coisa, agora que você falou isso me chamou a atenção, igual, você pega, assim, os X-Men 2099, eles são de várias etnias, Isso. né? Então, por exemplo, o Furacão lá, que é o velocista, ele tem o sobrenome Huang, então alguma coisa ali da Ásia, talvez Coreia, enfim, né? Tá ali. A Shakti, né, a Cerebra, ela tem origem árabe, né? Pelo menos pelo, pelo sobrenome, alguma coisa assim. A Crystalline, né, uma mulher negra, né? Então, assim, isso é um negócio, enfim, então eles tem vários. Tem o próprio Xi'an, né? Uhum. Que parece também alguma coisa asiática. E, cara, assim, é muito bizarro porque as cores deles variam em todos os. Assim, você não tem Não tem um padrão, padrão, é meio né? caótico. Isso eu reparei até da saga do Flash, por exemplo, que está sendo publicado, que era o Flash dos 90, a Linda Park também, cara, os caras não sabem colorir ela, porque ela é uma pessoa de origem asiática, Uhum. né? E eu lembrei da Milestone Comics, não é? Que tem uma coisa assim Sim, que eles sim. desenvolveram uma técnica especial, não é essa que Eles, manja eles mais ou criaram menos. um sistema que chamava Milestone 100 Color, né? Que era 100 cores. Então eles tinham uma variação né, de tons, assim, e eles pintavam à mão os quadrinhos exatamente para poder ter os tons de pele, né, uma pele mais escura e uma pele mais clara, mas com tons suficientes para você fazer o tom de pele iluminado, o tom de pele sombreado, e fazer isso nos diferentes personagens que tinham tons diferentes de pele, mantendo, né, mantendo uma fidelidade, digamos assim, ao que seria a cor daquela É um pele na realismo, né? realidade, exato. Uhum, uhum. Então, mas aí eles precisavam ter uma paleta de 100 cores para poder fazer isso, né? E normalmente exatamente porque é uma coisa de produção industrial, tal, se trabalhava com menos cores. Claro que isso é antes do processo ser totalmente digital, tal, né? E nesse momento Uhum. que a gente está falando dos anos 90, é exatamente quando começa a entrar o processo digital na indústria, né? Então ainda era uma coisa meio experimental. Nos anos 80 e 90 a gente tem algumas graphic novels que tentam usar algum processo digital,
mas nos anos 90 isso passa a ser mais, né, e vai ganhando espaço até na virada dos anos 2000, que meio que domina o mercado. Mas ainda não era, então exatamente esses problemas que você está citando é porque ainda estava se usando né, a forma de fazer mais simplista, né, mais simplificado, e aí você tem, de fato, você não consegue dar o resultado, né, e aí fica esse caos. E tem gente que faz, que tem mais habilidade, consegue, tem gente que tem menos habilidade e aí fica mais chapado, muda a cor de um quadrinho para o outro e tal. Não, cara, mas é bizarro a diferença às vezes até do mesmo quadro de uma página para outra, É. né? Acho que é isso mesmo, acho que os coloristas eles têm dificuldade em trabalhar com esses tons de pele diferentes, né? Porque tem a questão da iluminação e tal, acho que isso interfere um pouco, mas assim, achei, é muito curioso, né? Assim, isso me chamou muita atenção, tanto no caso da Linda Park quanto agora nos X-Men, porque é mais evidente, porque todos eles têm, né, eles são muito diversos ali, isso que é legal. E só para, já que entrou, né, no X-Men de novo, sabe uma coisa também que me fica na cabeça? Aquele começo dos X-Men, que eles estão tipo numa rave, sabe? Não numa rave, sei lá, numa festa mutante meio clandestina. Não parece eu fiquei assim, será que foi daí que os caras tiraram aquele começo do Matrix 2? Eu fiquei com isso na cabeça. Que parece muito esse começo do X-Men 2099. Ela da primeira edição ali, que eles estão. Que é quando o Fitzgerald chega na equipe, né? Que ele tá nessa festa, nessa rave, ele é convidado para entrar. E lembrou muito do Matrix 2, naquele começo também, que tem sei lá, uma rave meio clandestina ali em Zion, né? Enfim, que lembrando disso. Eu acho que assim, como o cenário cyberpunk, o cenário, né, assim, influenciou, porque de fato o que tem de melhor no 99 é o cenário, as histórias, os personagens às vezes, né, são meio rasos, são meio toscos, mas o cenário é muito interessante. Por exemplo, eu lembro de um negócio assim que no Justiceiro, que era um dos quadrinhos mais rasos que tinha, mais ruins, um texto ruim e tal, uma das ideias que tem ali é que assim, no futuro não tem prisões. Quando as pessoas cometem um crime e elas vão ficar, sei lá, 40 anos presas, elas são injetadas com um negócio que faz elas envelhecerem 40 anos. Elas perdem 40 anos da vida delas. Olha o conceito, é interessante, né? E aí o Jake Gallows, que é o tal do, né, o justiceiro desse cenário, ele resolve criar uma prisão nos moldes do que hoje a gente tem como prisão, para prender as pessoas que ele vê como vilões ali. Porque ele queria que as pessoas ficassem apartadas da sociedade. Ele não queria só envelhecer elas e deixá-las continuar vivendo na sociedade, né? Ele queria tirar elas do convívio social. Então, assim, como o cenário, eles pensaram algumas coisas que são muito interessantes e que provavelmente influenciaram outros autores, né, de filmes ou sei lá, de literatura e tal, que trabalham com cyberpunk, porque realmente são ideias muito interessantes, mas ficou aí as histórias em si, os personagens nem sempre estão à altura do cenário, né? Mas o cenário é legal, vale a pena. Agora, vocês que leram tudo, eu não li tudo, eu não li parte, tudo também. Não, ninguém li tudo, ninguém é mas louco muito mais aqui do que também. eu. Mas muito mais do que eu. Nessa época eu estava meio afastado dos quadrinhos. E como é que termina esse universo? Vocês lembram? Putz, então, ele termina, é o que eu falei lá, ele termina com a história do Destino Manifesto lá, né? Sim, até aí eu lembro aí vagamente disso. meio que parou, aí eles lançaram o Marvel Knights, que na verdade já foi lançado como uma versão alternativa de 2099, com esses 5 títulos, que foi só um one shot. Esses títulos não se conversavam, então, assim, parecia que não parecia que eles estavam no mesmo universo. E depois eles foram lançando algumas outras coisas. Teve uma tentativa de retomar uns anos atrás. Mas não teve uma história de um meteoro, de um cometa, alguma coisa assim? Eu lembro dessa história vagamente ainda para isso abril. Então, é que assim, acho que antes de ter dado esse do Destino Manifesto lá,
teve um esquema que era o dilúvio, que as calotas polares estavam derretendo, então teve uma parada assim, e depois tem uma invasão alienígena. Tanto é que o Doom se sacrifica Eu lembro disso nessa. vagamente. Não, então, aí é o que aí o Doom sacrifica aí nessa invasão, e aí é o que aparece aquele que aí vira 299 e o World of Tomorrow, né? Que fracassa e depois vem o Destino Manifesto meio que para dar uma. É isso. E aí, depois disso é só ladeira abaixo, assim, não tem Em muita coisa. 2020, eles lançaram, não sei se vocês vão lembrar, o Conan 2099, vocês lembram disso? Eu lembro Hum, disso, cara, é muito Venom demais. 2099, saiu acho que alguns Sim, títulos, Venom, O Destino sim. de Novo, o Aham. Conan, e eu não me lembro, e acho que tinha talvez um título que tinha todos os personagens, era um título geral, assim. E aí eles tentaram fazer um reboot lá, trazer de volta, mas também, assim, durou pouquíssimo. Tinha Quarteto Fantástico 2099, tinha algumas coisas. Mas durou pouquíssimo e, assim, não teve continuidade também, não terminou, não é que teve um final, assim. Simplesmente pararam, não teve venda, para. pararam. É. Mas também, assim, é que a gente tá falando, assim, é pelo saudosismo, assim, Sim. total, total, igual, assim, mesmo igual, agora, eu falei, peguei, o primeiro volume não é ruim, né, tanto é que eu falei, vou comprar o 2 dos X-Men, realmente, o volume 2 sofrível, tal, e mesmo que, mas é isso, assim, mas quando eu fui lendo, pô, eu lembrei, assim, de eu ler Sim, na época, é. só isso já valeu isso, a gente virou um bando de velhos saudosistas, infelizmente ou felizmente. Então isso significa que quando sair Heróis Renascem, a gente vai comprar, né? Com Ah, não, certeza. aí não, E aí não, a gente não. vai comprar e vai fazer um quadrinho, vai fazer um Não, episódio especial de quadrinheiros aqui, no Papo Quadrinheiro, só falando mal do começo ao fim, xingando é. e Não, reclamando, e a depois de gente pode ter até, jogado dinheiro fora mais um pouco. a gente pode, não, podemos fazer, mas assim, não, mano, assim, eu já achava lá o Heroes Reborn uma bosta na época. Então, pra mim, não tem nem saudosismo, cara. Não dá, não. Não, mas vai que você não quer o Capitão América em tamanho americano, assim, uma capa dura, vai. Não, Fala a não, verdade. mano. Não, e olha só, a gente Não. tem uma promoção da Panini lá com 70%, vai resistir? Não tem como. Exato, exatamente. É, Ai, ai. os cara conhecem o público-alvo, né? Foda. Conhece, lógico que conhece. Essas coisas que a gente posta, a IA tá catando as nossas informações, mandando tudo pra Panini. Exa- Exatamente. Bom, galera, esse foi o nosso Papo Quadrinheiro aqui da Marvel 2099. Espero que vocês tenham gostado aí, lembrado ou não, né? E agora vocês podem, né? Se vocês conhecem, né? Vocês lembraram aqui junto com a gente e tal, digam aí, deixa aí nos comentários. Agora a gente também tá no YouTube, então de repente você tá no YouTube aí, então deixa um like, deixa um comentário. Se for no Spotify também, você pode deixar um comentário aí no Spotify. Se você não conhece, agora você está bem informado. Agora você pode ir por sua própria conta e risco. Né? Se você está com muita curiosidade, vai lá. Primeiro volume do Homem-Aranha vale, primeiro volume do X-Men, você não vai se arrepender de tudo. Leu a parte, depois disso, aí você está bem informado. É, Aí você não pode mais reclamar que você está perdendo dinheiro, porque exatamente. já te avisou. Não, Vai por Né? conta e risco. você já pode agora perder dinheiro, mas consciente do que você está fazendo. Olha só, é bonito isso, né? Exatamente. E é isso, então sigam a gente aí nas nossas redes sociais, @quadrinheiros, sigam a gente no Spotify, avaliem a gente no Spotify e, claro, né, sigam lá, se inscrevam no canal do Nupec, né, que agora com 3 vídeos todo dia, todos os dias da semana, de domingo a domingo, né, 3 vídeos, Nathaniel. Exatamente. Eu quero ir pro Ministério do Trabalho depois, né? Excesso de trabalho. 60 horas semanais. Mas, independente da brincadeira, chegamos a 6.000 seguidores no canal do YouTube, Ah, muito com bom. essa proposta aí relativamente acadêmica, de trazer pesquisadores, gente que conversa sobre quadrinhos na academia. Então, para a gente é um motivo de felicidade. É uma coisa super mega específica que a gente tenta não tornar muito chata e ser um repositório para quem quiser acessar. Ah, não, puta, cara, eu acho assim, se você quiser saber, assim, então, um panorama do que se estuda, né, de quadrinhos no Brasil, é o canal do Nupeg, assim, né, porque vocês chamam muita gente, né, né, então o acervo é realmente maravilhoso, né, quem tá pensando em estudar isso academicamente, ou quem tem, de repente, uma curiosidade de saber
como que quadrinhos é estudado, né, na academia, assim, tem várias referências, porque isso é um canal bastante diverso, então você tem pesquisadores de várias vertentes, né, de várias áreas diferentes, de vários, né, disciplinas diferentes, então vale muito a pena conhecer o trabalho aí do NUPEC, né? Então é isso aí, gente, valeu, até o próximo Papo Quadrinho. Até. Mid Combat.